Jesus afirmou que sempre teríamos os pobres conosco, mas isso não nos tira a responsabilidade como cristãos de fazer nossa parte para aliviar o sofrimento dos que precisam, e mais, de nos indignar contra injustiças e opressão dos ricos aos pobres. Na história de Neemias, vemos uma nação unida e forte, combatendo vários problemas externos, mas internamente a estrutura estava corrompida. Líderes ricos usando seu poder para oprimir os pobres, a ponto de muitas famílias estar clamando porque não tinham sequer o que comer. Como uma província do reino da Pérsia, os judeus deveriam anualmente pagar impostos. Quando não conseguiam, pelo motivo que fosse, má administração, problemas familiares ou climáticos, geralmente suas propriedades eram hipotecadas. Se no ano seguinte não conseguissem novamente, seus filhos poderiam virar escravos ou prestar serviços até que a dívida fosse quitada. A escravidão talvez seja um dos piores atos da humanidade, porque vai contra a essência de um Deus que é liberdade. Mas apesar de difícil de aceitar, era uma norma cultural no mundo antigo. Nesse contexto, a lei de Deus foi inovadora, pois ninguém poderia ser escravo por mais de 7 anos. Sendo assim, não existia escravidão permanente. Emprestar àqueles que precisavam pagar suas dívidas não era errado segundo a Torá, mas a cobrança de juros com usura aos irmãos, sim. Se analisarmos na letra da lei, os ricos judeus cobravam muito abaixo do que as nações ao redor costumavam cobrar. Embora a cobrança não fosse tecnicamente transgressão da lei e até aceita socialmente, Neemias repreendeu duramente os que o fizeram. O que estava em jogo aqui não era a literalidade da lei, mas sim seu espírito e o porquê ela foi instituída. Para ajudar os que já estavam em dificuldades, ao invés de se aproveitar da situação deles. Assim como essa lei, todas as dadas por Deus são para nosso bem e para que seu povo possa viver mais e melhor. Por isso, é importante entender o verdadeiro espírito da lei, para que possamos obedecer da melhor forma e usufruir de seus benefícios. A repreensão de Neemias surgiu efeito, e eles concordaram não só em parar a cobrança de juros a seus compatriotas, mas em restituir o que havia sido cobrado, além de jurarem que isso não voltaria a acontecer. Os juramentos eram considerados santos, mas acima dos juramentos, nossa palavra como povo de Deus deve corresponder às nossas ações e devem ser confiáveis. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. São em momentos de crise que a nossa fidelidade e proximidades com o caráter de Deus são mais testadas. A lei de Deus é nosso parâmetro, mas ela não deve ser um limitador. Se você pode fazer mais, faça. Neemias, por exemplo, abdicou de riquezas e de um alto cargo para fazer a obra de Deus. E provavelmente isso lhe custou boa parte de suas riquezas. A obra de Deus deve vir antes de qualquer vantagem ou ganhos pessoais. Porque senão você estará trabalhando para você mesmo e não para Deus. Que a paz seja convosco. Gente, obrigado mais uma vez vocês por estarem acompanhando essa temporada de estudo da Palavra de Deus. Curtam, compartilhem, nos ajudem aí a divulgar essa palavra, essa mensagem. E queria convidar vocês também para poder seguir o nosso perfil do Instagram. Lá a gente tem alguns materiais inéditos, o perfil está aqui do lado. Se inscreve lá, acompanha a gente pelo Instagram também, beleza? Um abraço, até mais.